Uma pesquisa feita em Uberaba revelou os principais problemas que são enfrentados pela maioria dos produtores rurais. Entre eles está a continuação da gestão das fazendas passadas de pai para filho. Esta empresa recebe por dia aproximadamente 3 toneladas de mandioca. Limpam, cortam e embalam o produto para venda. São 50 funcionários que fazem esse trabalho de formiguinha. De acordo com a proprietária, a produção começou com o pai dela há 20 anos. Meu pai era agricultor, plantava milho, soja, outras culturas e com o tempo ele descobriu a mandioca e decidiu descascar, embalar e vender para as pessoas, né? Investimento certeiro, porque segundo o IBGE, mais de 80% da mandioca produzida em Minas vem da agricultura familiar. Mas há alguns meses, a Eli tem tido dificuldade na hora de encontrar o produto aqui na região do Triângulo Mineiro. Está buscando no estado de São Paulo, o que aumentou o custo do produto final. Devido à rotação de cultura, porque o solo precisa descansar. Então nós reduzimos a área para poder fazer essa rotação. E é para tentar reverter esta falta de obra-prima para os empresários do setor alimentício que surgiu o diagnóstico do agronegócio de Uberaba. O livro foi feito por 4 professores de uma universidade com a ajuda de estudantes de vários cursos. Foram 6 meses de pesquisas. Foram consultados 152 proprietários rurais, pegando desde o pequeno, que era só ele e a família que trabalha, até uma empresa bem tecnificada, que já é referência. O financiamento do projeto foi feito através do Sebrae Tech, que é um sistema de gestão de consultoria tecnológica. De algumas instituições, centros de pesquisa são credenciados através de editais e que executam as atividades. Durante o estudo, eles observaram problemas enfrentados pela maioria dos produtores rurais, entre eles a continuação da gestão das fazendas de pai para filho, mau sinal para um mundo com a população tão crescente. O que a gente fez foi avaliar em 10 anos o que mudou no agronegócio de Uberaba. Na primeira edição, que foi em 2005, a gente avaliou a agricultura, a pecuária, a parte de gestão, e nesse diagnóstico, 10 anos depois, pelo próprio momento que a gente vive, nós aumentamos um pouquinho as questões, esse diagnóstico expandiu um pouco. E de acordo com o professor, a intenção do diagnóstico é trazer novas perspectivas e tentar encontrar soluções para os processos de produção. O proprietário tem que ter, seja o pecuarista, seja o agricultor, ele tem que saber quanto que custa um saco de milho produzido, um saco de soja, o que for. Hoje as exigências ambientais e a conscientização ambiental aumentou e nós precisamos de políticas públicas que auxiliem a vontade de mudar esse contexto. E observar as tendências do mercado, como faz a empresa que produz mandioca congelada, chips, crua ralada para fazer bolo, é o ponto-chave para se destacar neste mercado competitivo. Hoje a gente trabalha só com sabor natural, então já estamos desenvolvendo outros sabores. O ministro de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, esteve em Guaxupé, no sul de Minas. Ele aproveitou para conversar com produtores e visitou algumas plantações de café. O ministro foi recebido no aeroporto da cidade pela equipe da Colchupé, conhecida como a maior cooperativa de café do mundo, e pelos presidentes da Comissão Nacional do Café, Breno Mesquita, e da Embrapa, Maurício Lopes. Então nós todos ficamos muito orgulhosos, de ver esse parque fabuloso que é a Colchupé. Em seguida, o ministro visitou uma propriedade de café. Ele aproveitou para ver de perto a produção cafeeira da região, desde as máquinas, as áreas de secagem e o transporte. Nós trabalhamos ao longo de 25 anos na cafeicultura e é a primeira vez que o ministro se dispõe a trazer toda a sua equipe numa região altamente produtora e numa cooperativa que é a maior cooperativa do mundo. Blairo Maggi conheceu ainda as estruturas do complexo industrial JAP, reconhecido como o maior do Brasil, a torrefação da Colchupé e o laboratório de controle de qualidade. O ministro pretende discutir com os produtores de café as melhorias que podem ser feitas no setor. Eu tenho ouvido muito a questão da indústria de café no Brasil. Eu sou um homem de mercado, entendo que o mercado deva fluir. Por exemplo, nós agora vamos exportar carne para os Estados Unidos, bovino. Mas também, no mesmo momento em que nós estamos exportando, nós também temos que importar. Quer dizer, então, eu não sou contra a importação de café para a indústria dentro do sistema de drawback que nós vamos fazer para estimular a indústria. A sensibilidade do ministro de conhecer em loco uma cafeicultura
que é centenária na região do sul de Minas, é muito importante para nós cafeicultores. A cúpula do Ministério veio, tomou conhecimento como é a cafeicultura, fizemos uma reunião, levamos problemas mais graves, nós levamos a ele, de modo que pode não resolver de imediato, mas é uma porta aberta e que quando nós tivermos algum problema mais sério, ele vai nos conhecer e ele sabe qual que é o problema da cafeicultura, como é que ela funciona e a importância social e econômica que ela é para o Brasil. O Museu do Zebu decidiu promover um seminário. A proposta foi despertar o interesse das pessoas pela 33ª mostra da instituição. A vinda e a permanência do gado zebu, que fizeram de Uberaba uma referência, merece encontros variados não só para especialistas, mas para o público em geral, pelas mudanças que vêm acontecendo, mas também para contar e mostrar a história dos precursores, os fazendeiros que deram duro para manter a raça zebuína em destaque, que saíram da região e foram até a Ásia buscar os primeiros bois. Essa trajetória está registrada em fotos, vídeos e documentos aqui no Museu do Zebu, que fica no Parque Fernando Costa. A instituição promove a nova edição do Seminário Brasil-Índia para despertar o interesse por todo esse conhecimento. Pela primeira vez na história, a Índia está buscando a genética brasileira para recompor o seu rebanho de zebu. Então isso é um fenômeno muito interessante. O seminário contou com a participação de artistas que conhecem bem a cultura indiana. Abordando aspectos da arte indiana, da dança indiana, da música indiana, das expressões, da religiosidade que é tão inerente a essas produções da música e da dança. Uma das palestrantes é a doutora em História e professora da Universidade Estadual do Paraná, Joana Medrado. Ela afirma que a relação Brasil-Índia começou após a instalação da República Brasileira, em um momento de modernização e diversificação das economias nacionais. É uma situação que é muito diferente de tudo que estava acontecendo no Brasil, né, nesse momento, porque a gente tinha uma expectativa de modernização muito forte, né, com a República, que tinha se instaurado em 1889, e uma perspectiva também de diversificação das economias do Brasil. Anos depois, as relações de importação de gado pararam. Tem as situações de proibição mesmo, né, dos decretos de proibição, como no caso de 1921. Mas graças aos esforços mútuos, apoio de presidentes ligados ao campo e políticas diplomáticas sistêmicas, as relações retomam. Os encontros e desencontros, né, que possibilitaram com que o Brasil hoje se tornasse, de certa maneira, um referencial para grande parte do mundo tropical, e isso tem, em parte, um papel de Uberaba, do Triângulo Mineiro, da história da ABCZ e da história do Zebu. Na correria do dia a dia, muita gente esquece objetos em determinados locais. Aqui em Uberlândia tem muita gente esquecendo produtos no terminal rodoviário. Tem óculos, documentos pessoais, chaves e, acredite, tem até malas e muletas. Veja na reportagem como os donos podem recuperar esses materiais. Quem nunca perdeu ou esqueceu nada, provavelmente conhece alguém que vive perdendo objetos, o que acaba em boas histórias para contar. Eu já perdi meu celular no shopping. Eu fui no banheiro e deixei numa parte de cima e simplesmente saí. Eu fui fazer compra com a minha mãe no supermercado e nisso, colocando os pão na sacola, coloquei em cima do balcão e fui para o caixa e esqueci. Quando a pessoa veio buscá-lo, ele esqueceu o computador. Tem gente que acaba apelando para o santo das coisas perdidas e dando aqueles 3 pulinhos para encontrar. O dia de hoje, né, a gente está sempre correndo e está sempre perdendo tudo. E desde criança eu tenho isso comigo. Perdeu alguma coisa, os 3 pulinhos estão lá. No vai e vem da rodoviária em Uberlândia, muitos materiais são deixados para trás, inclusive bolsas e malas de viagens. Aqui no terminal rodoviário, a pressa para viajar deve contribuir para que as pessoas esqueçam muitas coisas. Aqui, por exemplo, temos carteiras, documentos pessoais, cartão de banco,
óculos, carteira de trabalho, chaves de casa, do carro e, acredite, uma muleta. O funcionário Paulo está aqui do lado e já tem 16 anos que trabalha aqui e deve ter muita história para contar. Nós temos muita história para contar. Inclusive, até uma pessoa veio cá procurar um registro de uma criança, que era parente dele, e ao mexer aqui, nós achamos o documento dele que ele tinha perdido há 3 anos atrás, a carteira de habilitação e a sua identidade. Segundo Paulo, quem lembrar de algo perdido pode procurar a administração do terminal. Os documentos vão direto para a Agência Central dos Correios. Nestas caixas passam por uma triagem e são separados por tipo e nome. Em seguida, são cadastrados na página online dos Correios. Todos os documentos que são encontrados na cidade de Uberlândia são enviados aqui para a Agência Central, na Avenida Getúlio Vargas, 299, e eles ficam aqui num período de 60 dias, quando eles vão ficar disponíveis para os titulares para eles procurarem. Eles podem vir pessoalmente na agência ou fazer a consulta no site dos Correios, www.correios.com.br. De acordo com Suzana, por mês a agência recebe de 100 a 150 documentos. Pelo site é possível identificar e para o resgate é necessário pagar uma taxa de R$ 4,00. Muita gente tem procurado formas mais saudáveis para adoçar os alimentos e que não prejudiquem a saúde. Mas olha esse alerta. Pesquisas internacionais apontam que alimentos adoçados artificialmente podem aumentar a sensação de fome. Chefe de cozinha Andréia, além de trabalhar com alimentos funcionais, ela também faz questão de mantê-los na alimentação diária, principalmente no que se refere ao açúcar. Você pode fazer milhares de coisas substituindo o açúcar. Com as frutas, então um bolo de banana, você pode usar a banana, você pode usar uma tâmara para adoçar, entendeu? Sucos, tem o mel. Mas afinal, açúcar faz bem? O açúcar faz mal. O ideal é não consumir açúcar. O açúcar, quando você está consumindo, libera a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que dá sensação de bem-estar, prazer. Então a gente quer sempre mais açúcar para sentir aquele mesmo sintoma que a gente sentia antes. É comum ouvir quem faz dieta dizer: cortei o açúcar, só uso adoçante. E as gôndolas de supermercado estão cheinhas deles. O adoçante também, a maioria são ruins. Dando um exemplo pelo aspartame, o aspartame é neurotóxico. Ele transforma em ácido fômico. E esse ácido fômico que faz o veneno para as formigas. Então, se ele é veneno para as formigas, imagina para o nosso corpo humano. Tanto o açúcar quanto o adoçante podem ser facilmente substituídos por produtos menos prejudiciais à saúde. Focaccia com mel na fermentação, bolo de cenoura com açúcar demerara e calda com cacau 100%. E que tal um bolo de banana com açúcar de coco? São opções gostosas e saudáveis para o dia a dia. Esse bolo que você fez hoje, o que tem nele? Então, esse é um bolo de banana. Ele leva a banana, o leite de amêndoas, o açúcar de coco, canela e a farinha de amêndoa com farinha de arroz. Outra dica é usar o açúcar das frutas. Tem a fruta que pode ser utilizado também nos alimentos, e se utilizar, que seja o açúcar mais escuro para quem gosta mais de açúcar, e se for adoçante, que seja os adoçantes mais naturais, como o stevia. E por hoje é só. Obrigada por sua companhia. O Minas que dá certo volta no próximo domingo. Um ótimo descanso e até lá!